Olá! Tem um episódio em que o profeta Elias fez um milagre, fazendo com que um menino voltasse a viver. Mas a Bíblia diz, isso está lá em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do verso 21, que diz o seguinte: então se mediu sobre o menino, ou se deitou sobre o menino, por 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Como entender isso? A gente tem falado aqui o tempo todo de que o nosso corpo é uma alma, não que há uma alma fora do nosso corpo. Só que a Bíblia está dizendo que Elias orou para que a alma entrasse no corpo do menino. Como explicar isso? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando o ano, começando mais um programa Na Mira da Verdade. E é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Que esse ano possa ser um ano abençoado, que a gente consiga aprender mais e mais da Palavra de Deus. E aqui no Na Mira da Verdade, você já sabe, né? Se você tiver alguma dúvida da Palavra de Deus, da Bíblia, você pode mandar pra gente. Se tiver algum questionamento sobre religião, sobre, enfim, assuntos que estejam relacionados com a Palavra de Deus, sobre o cristianismo, enfim, o que você quiser perguntar e que a Bíblia pode responder, manda pra gente e ela será colocada na mira da verdade e respondida à luz da palavra de Deus. E quem está na mira para responder, baseando-se na Bíblia, é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Graças a Deus estamos em mais um Na Mira. Começando um novo ano, né? Um novo ano, Tito. Com certeza vai ser um ano, apesar das dificuldades de uma vida em um mundo de pecado, vai ser um ano abençoado. Pela graça de Deus, temos que crer nisso, temos que buscar isso e confiarmos que Deus tem mais a nos oferecer do que nós mesmos, né? Então, que neste novo ano, o nosso telespectador e telespectadora sinta a presença de Deus na sua vida, sinta a sua graça e que você acompanhe ao longo também de 2024 o programa Na Mira da Verdade. Muito bem, professor, muito bem. Bom, já falo para você como que você faz para mandar as suas perguntas. Daqui a pouquinho, tá bom? Mas eu abri o programa falando sobre um tema que já falamos aqui em outros programas, mas é sempre bom a gente explicar detalhadamente o que quer dizer isso, porque eu li para vocês aqui na Bíblia sobre aquele episódio onde Elias faz um milagre e faz um garoto reviver. Porém, a maneira como a Bíblia apresenta para a gente, na maioria das versões, traz alguns questionamentos. Professor, essa pergunta aqui chegou no nosso Instagram, tempos atrás aqui, alguns dias atrás, e eu separei ela para a gente abrir o programa de hoje. Quem mandou foi o Raul Varjão. A pergunta do Raul é a seguinte, ele é lá de Água Branca, Jeremoabo, na Bahia. Eu tenho dúvidas sobre 1 Reis 17, 21, 22. Lá fala que Elias orou a Deus para que o menino voltasse a viver, mas então saiu a alma dele e tornou a entrar. Como assim? Pois nós somos uma alma, nós não temos uma alma. E olha, ele tem a compreensão, mas realmente, quando a gente lê esse texto aqui, traz a dúvida. Porque Elias pediu para que a alma voltasse e aí depois, na sequência, Deus faz com que a alma volte ao corpo do menino. Como que a gente explica isso, professor? Tito, é uma pergunta muito interessante. Antes de nós respondermos 1 Reis 17, é bom explicar para o telespectador e até recapitular para alguém que já tenha acompanhado alguma vez essa resposta, que alma na Bíblia tem um significado bem amplo, tá? Como o hebraico não tem tantos verbetes, né, como o português, então é natural, né, que uma palavra signifique mais de uma coisa, ok?
O que vai determinar, obviamente, o significado do termo é o seu contexto. Entretanto, existe um significado primário, um significado secundário e outros significados para o termo alma. O significado primário de alma nós encontramos no momento da criação do ser humano, em Gênesis 2:7. E aí, com base nesse significado primário, eu posso explicar melhor para você 1 Reis capítulo 17, versos 21 e 22, e até vou ir um pouquinho além. Lembrei que tem um outro texto parecido com este, que é Gênesis 35:18. Vamos lá então. Em Gênesis 2:7, quando Deus formou aos nossos primeiros pais, não é? Primeiramente falando aqui de Adão, não é? Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse texto é bem esclarecedor quanto ao significado primário de alma. Aqui diz que Deus formou ao homem do pó da terra, soprou nas narinas do ser humano o fôlego de vida. No hebraico, este é o termo para espírito, tá? Então, o sopro de Deus, esse poder energizante é o espírito, na Bíblia, tá? E aí o texto diz que a união do corpo formado do pó da terra, mais o fôlego de vida ou espírito, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, a Bíblia não diz que o ser humano tem uma alma. A Bíblia diz que o ser humano é uma alma. E há teólogos protestantes e até mesmo alguns teólogos católicos, né, que admitem isso. Por exemplo, eu recordo agora de um teólogo chamado Don Wuston Mork, que é um teólogo católico. Entre outras coisas, ele falando sobre esse texto, que os teólogos e filósofos são culpados de divorciarem a alma do corpo, sendo que a Bíblia não faz isso. O Dr. Mork ensina que, na verdade, a Bíblia não divorcia, não separa a alma do corpo, mas ensina que o ser humano, longe de ter uma alma, ele é uma alma. Então esse é o significado primário de alma. Okay? Agora, óbvio, há outros significados. Como eu falei no princípio, né, o termo tem um significado amplo. E aí em 1 Reis 17, na versão que o Tito leu para nós, que é a Almeida, Revista Atualizada, diz que quando Elias foi usado por Deus, né, para ressuscitar o menino, filho de uma viúva da região de Sarepta, diz que ele, né, se deitou 3 vezes sobre o menino, né, para aquecer aquele corpo frio e para dramatizar, diríamos assim, a sua oração, não é? E aí Elias pede assim: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Só que, qual é o significado de alma aqui? Aqui, evidentemente, não é o significado primário de Gênesis 2:7, mas já vimos que há um significado primário. Vamos aqui para um dos significados secundários, diríamos assim. As traduções modernas e até mais especializadas, como por exemplo a tradução ecumênica da Bíblia, têm traduzido o termo alma aqui de maneira diferente. Por exemplo, na tradução ecumênica da Bíblia, a TEB, o termo aqui é traduzido por respiração. Então Elias estaria orando a Deus para a respiração voltar naquele menino. Mas traduções modernas, como a Nova Versão Internacional e, por exemplo, a Nova Versão Transformadora, apresentam aqui o sentido, diríamos, mais exato do termo alma em 1 Reis 17. Por quê? Porque na cultura hebraica não tem como, né, existir uma alma imaterial consciente fora do corpo. Isso não é admitido no pensamento hebraico, ok? Então, por exemplo, os tradutores da Nova Versão Internacional ou da Nova Versão Transformadora, né, têm optado pelo seguinte, e aqui eu vou ler para você. Em seguida, 1 Reis 17, 21 e 22. Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Então você percebe
que alma na Bíblia, mesmo que tenha o significado primário de ser vivo, não é? A Bíblia também traduz o termo alma, apresenta, na verdade, o termo alma como significando vida, respiração, né? E é exatamente esse o sentido. E esse mesmo sentido, e aí eu finalizo a explicação, encontramos também em Gênesis 35:18. Porque lá é dito, na Almeida, por exemplo, e atualizada, ou na Almeida, revista e corrigida, que a alma de Raquel saiu dela e ela morreu. Só que o termo alma, na nova versão transformadora e também na NVI, é mais bem traduzido, de acordo com o significado real do contexto, considerando que no pensamento hebraico não há como ter uma alma consciente fora do corpo. E aí Gênesis 35:18 diz assim: Raquel estava quase morrendo, mas com seu último suspiro chamou o menino de Benoni. Então, ao invés de dizer que a alma saiu, ou poderia ter dito que a vida saiu dela, está dizendo o seguinte: no seu último suspiro, aqui na nova versão transformadora. Tá? Então, quando você ler o termo alma na Bíblia, eu sei que é difícil, eu também faço parte da cultura ocidental, né, influenciada pela filosofia grega, que tem muitas coisas boas, né? Só que nós precisamos, ao lermos o texto bíblico e vermos o termo alma, o termo espírito, temos que nos separarmos desta mentalidade grega. Senão, nós vamos acabar dando ao texto um significado que não foi pretendido pelo autor inspirado, que tinha a mentalidade hebraica e não a mentalidade grega. Muito bem, muito bem. O programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar a sua pergunta para o nosso SMS. O número é 12981510101. Eu recebo aqui na hora, nas nossas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, o nosso Instagram, @namiradaverdade, e ainda o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Olha só a pergunta que chegou no SMS aqui, professor. Olha só como que está. Não tem o nome da pessoa, mas ele diz o seguinte: não houve guerra no céu. Se houve, a culpa é de Deus. E Deus não erra. Se Deus não erra, não existe diabo, nem Satanás e nem espírito imundo. Vamos parar de assustar os humildes. Responda se for capaz. Professor Leandro Quadros, se houve uma guerra no céu, será que Deus é mau? Deus permitiu? Deus sabe de tudo. Deus é onisciente. Como é que ele permitiria haver uma guerra no céu e Satanás ou o diabo surgir aí? Como é que a gente explica essa questão que colocaram aqui pra gente? Veja, em primeiro lugar, eu vou preferir acreditar na Bíblia do que na afirmação desse telespectador, né? Com todo respeito. Ele diz que não houve guerra no céu, mas Apocalipse diz 12, verso 7 assim: houve peleja no céu. Eu vou deixar de acreditar na Bíblia, crer nele? Não. Então, o que eu vou convidar você, telespectador? Tenha humildade para moldar o seu pensamento e a sua lógica com base no pensamento e na lógica bíblica. Se a Bíblia diz que houve peleja no céu, né, se a Bíblia apresenta um conflito cósmico entre Deus e Satanás, que base você tem para negar isso? A não ser que você prove para mim que a tua consciência tem mais autoridade que a Bíblia. Eu creio que quando nós nos portamos assim, diante de um livro tão especial e sobrenatural como a Bíblia, está faltando humildade para nós. Nós precisamos, eu sou um pecador, né? E eu percebo que nós precisamos a cada dia moldarmos a nossa visão de mundo com a Bíblia. Se você acha que é ilógico, a Bíblia não acha que é ilógico. João, por exemplo, que foi inspirado, né, e escreveu esse texto, João andou com Jesus. E ele teve tempo suficiente para Jesus corrigi-lo se ele estivesse crendo de uma forma errada no conflito cósmico entre o bem e o mal. Agora, você tem também que considerar uma coisa. Jesus fala também claramente a respeito desse assunto. E aí, se você não crê num apóstolo que conviveu com Jesus e não crê no que Jesus descreveu também, meu irmão, aí eu sinto muito, você está
se afastando cada vez mais da verdade da Bíblia e está idolatrando, diríamos assim, a sua lógica pessoal. O que Cristo fala em Lucas 10, 18? Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, ele foi jogado mesmo de lá. Não houve um bate-boca no céu. Houve uma batalha realmente. Tá? Agora, você abordou a questão de Deus ser perfeito. Mas isso em nada interfere a perfeição de Deus. A perfeição de Deus existe justamente no fato de Ele ser soberano e, ao mesmo tempo, respeitar o livre-arbítrio das suas criaturas. Se você ler Ezequiel capítulo 28, versos 13 a 17, você vai ver que Deus não criou o diabo. Ele criou um anjo perfeito. E por respeitar e por criar também o livre-arbítrio, Ele permitiu que esse anjo perfeito se rebelasse contra Ele. Então eu recomendo que você faça, meu irmão, um estudo mais aprofundado deste assunto. E que com a ajuda de Deus e com humildade, você molde a sua lógica, ou melhor, submeta a sua lógica à lógica bíblica. Porque não tem como harmonizar o que você diz com, por exemplo, Apocalipse 12, verso 7. Muito bom. Olha só a outra pergunta aqui do Instagram. Quem mandou foi o Erlan Barbosa. A pergunta do Erlan é a seguinte. Sou de Vitória da Conquista, na Bahia. Eu conheci a verdade através do Na Mira da Verdade. Tem uma pergunta. A devolução do dízimo continuará acontecendo na nova terra? A Bíblia fala algo sobre isso? Essa questão do dízimo, dizimar lá no céu ou na nova terra, quando estiver restaurada aqui, nós ainda continuaremos adorando a Deus através dos nossos dízimos? Veja, o que vai ser preservado por toda a eternidade é o princípio da adoração, né? O dízimo é um princípio de adoração, tá? E a forma como o princípio é aplicado, né, pode variar de acordo com a circunstância. Hoje, Deus utiliza este princípio, Deus utiliza o dízimo, né? É um princípio de adoração e Deus utiliza o dízimo, hoje, de acordo com 1 Coríntios 9, versos 13 e 14, para a pregação do Evangelho. Então não vai haver necessidade de você e eu dizimarmos para pregar o Evangelho na nova terra, porque Deus já terá salvo os seus, o conflito entre o bem e o mal já se encerrou. Né? Então não temos evidências de que seja necessário dizimar na nova terra, até porque não vai mais existir ninguém para ser evangelizado. Agora, o princípio por trás, que a adoração, vai continuar de uma forma diferente, mas o princípio sempre é eterno. Muito bem. Outra perguntinha aqui, essa aqui chegou pelo nosso Facebook, pessoal mandando as perguntas nos nossos canais aqui. Quem mandou foi o Matheus. A pergunta do Matheus, ele é de Pelotas, no Rio Grande do Sul, é a seguinte. Ele é da Igreja Batista Betel. Ele pergunta, como que a Igreja Adventista interpreta o texto de Colossenses 2,16? Esse é um texto bastante polêmico que muitos usam contra a gente, né, professor? Sim. Contra nós que guardamos o sábado. Qual é a explicação que você dá para esse texto clássico aí, que muitos têm dúvida? Veja, existe no meio adventista duas correntes, né? Duas formas diferentes de explicar o texto. Uma corrente mais tradicional, né? Ensina que Colossenses 2,16 é uma referência aos sábados cerimoniais judaicos, né? Que obviamente se originaram a partir do sábado semanal. Uma corrente mais, por exemplo, uma linha de teólogos mais do Novo Testamento, e eu mesmo não sendo essa a minha especialidade, não é? Eu concordo com esses teólogos, já crê que realmente Colossenses 2,16, ao mencionar dias de festa, lua novas ou sábados, faz sim uma menção a um calendário, né, de festas, calendário anual, na expressão dia de festa, lua nova seria período mensal e sábados um período semanal. Só que o que esses teólogos creem, e eu também creio pelo que eu estudo do contexto do verso, Deus não está sendo contra nem as festas e nem o sábado aqui. Paulo, né? Ele está sendo contra uma maneira distorcida de se observar essas festas e o sábado aqui na igreja de Colosso. E quando você lê, e aí eu sugiro que o irmão leia, Colossenses 2,
16 ao 23, você consegue entender um pouquinho das doutrinas distorcidas ou heresias que estavam junto neste contexto aqui, nesse contexto de sincretismo religioso. Eles estavam aqui observando as festas e o sábado de uma maneira que Cristo estava sendo ofuscado da mente deles, diz aqui o verso 17. E aí o verso 18 diz que neste contexto eles estavam cultuando anjos, olha a heresia. E também nos versos 21 a 23, diz que além de cultuar anjos, eles praticavam o ascetismo, que era o quê? Privar o corpo do prazer para mortificar o corpo e elevar, diríamos assim, o espírito. Então veja, o problema não são as festas e o sábado, até porque quando você vai para os evangelhos, você vê que Cristo em nenhum momento questiona o mandamento do sábado, mas a maneira como ele era ensinado pelos fariseus. Então aqui Paulo estaria questionando a maneira de se observar as festas e o sábado numa igreja em que eles cultuavam anjos, verso 18, e praticavam o ascetismo, mortificação do corpo, versos 20 a 23. Então nós cremos aqui que Paulo estaria indo contra uma maneira distorcida de celebrar, inclusive, o sábado semanal, ok? E isso condiz com o comportamento apostólico ao longo do Novo Testamento. Nós vemos, por exemplo, em Atos 16:13, Atos 17:2, Atos 18, versos 3, 4 e 11, que a prática habitual de Paulo era guardar o sábado. E não simplesmente para agradar judeu, porque isso fazia parte do estilo de vida dele. Então seria incoerente Paulo guardar o sábado ao longo do Novo Testamento e dizer para os outros não fazerem o mesmo que ele. Muito bem, professor. Muito bem esclarecido aí essa questão de Colossenses 2:16. É importante anotar aí para você ter essa resposta e entender completamente esse texto. A gente tem que ir para o intervalo rapidinho. Aproveite o intervalo, manda a sua pergunta para a gente. A gente volta já já. Já estamos de volta e olha, esse é um programa no qual a gente tem motivado a você, telespectador, a estudar a Palavra de Deus. A você, internauta que acompanha o nosso programa pelo YouTube. O objetivo do nosso programa é cada vez mais motivar a todos nós a estudarmos o livro sagrado. Esse é um livro que nos orienta para os momentos que estamos vivendo aqui nessa terra. Eu costumo dizer que ele é o nosso manual de sobrevivência. E eu convido você a estudar mais a Palavra de Deus, a Bíblia. Com certeza você vai encontrar soluções para muitos dos seus problemas em Cristo Jesus. E olha só a pergunta que chegou aqui para a gente. Boa noite, Tito, professor Leandro. Num debate, um amigo me questionou quais as provas que atestam que a Bíblia é a única palavra de Deus. Eu não soube responder com muita propriedade. Me dê os argumentos contundentes. Professor Leandro Quadros, como que a gente prova que a Bíblia é a palavra de Deus? Quais são os argumentos para nós dizermos que aqui contém, que aqui é a palavra de Deus? Veja, isso aqui é um assunto muito amplo, né? E tem uma série de evidências. Vamos dividir aqui brevemente as evidências em evidências internas e externas. Tá? Obviamente que para uma pessoa que não crê na Bíblia, as evidências externas são mais significativas para você começar o estudo. Então, por exemplo, evidências externas. Você pode pegar, por exemplo, descobertas arqueológicas que confirmam a historicidade da Bíblia. Tá? Existem manuais, até mesmo já em português, sobre arqueologia. Não é a minha área de estudos, mas eu estou aí me aprofundando um pouco mais para entender algumas coisas. É a área do Dr. Rodrigo Silva, obviamente, né?
Então você pode, por exemplo, adquirir, tem um livro do Dr. Rodrigo Silva, Escavando a Verdade. Ali você vai ver, nesta obra, algumas das principais descobertas arqueológicas que confirmam a historicidade e informações da Bíblia. Então não tem nenhum livro antigo que tenha a sua historicidade tão confirmada pela arqueologia como a Bíblia. Então essa seria uma linha de evidência externa para você utilizar. Este livro do Rodrigo você pode adquirir na Casa Publicadora Brasileira, okay? Site cpb.com.br ou pelo telefone no horário comercial 0800 979 0606. Há também um manual de arqueologia bíblica. Se eu não estou enganado, é da editora Thomas Nelson, que também você poderia adquirir. Então tem essas linhas de evidências, diríamos assim, externas. Internas, você poderia mostrar para esta pessoa o cumprimento, as chamadas profecias preditivas. Tá? Então, por exemplo, existem dezenas de profecias que predizem como que Cristo ia nascer, onde ia nascer, como ia morrer. E profecias aí com 500, 700 anos de antecedência. Então não tem um livro que internamente apresente uma evidência sobrenatural tão forte a favor de si mesmo. Tá? Então estou te dando aqui de forma bem tênue, bem geral, essas linhas de evidências. Tá? E você pode também, o que eu sugiro, você vai ter que fazer, porque aí ele pode alegar o seguinte para você: bom, mas por que a Bíblia é a palavra de Deus e não, por exemplo, o Alcorão, não, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, não o livro sagrado do hinduísmo, do budismo, né? Por quê? A Bíblia e não os demais livros. E olha só, professor, ele ainda pergunta se é a única palavra de Deus. Então veja, então qual é que seria, como você deveria argumentar então se ele chegasse nesse ponto, né? Aí você teria que fazer o seguinte: você poderia ver o que a Bíblia, o Alcorão, o livro sagrado do hinduísmo, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que estas obras dizem, por exemplo, sobre Deus, Jesus, revelação, juízo e salvação. Estou te dando 5 exemplos. Uma comparação mostra o quê? Que elas se contradizem em relação a esses pontos. E aí tem um princípio lógico que diz que duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, uma das grandes religiões, um dos livros das grandes religiões, está com toda a verdade. E os outros não, mesmo que os outros contenham verdades. Aí eu já respondo essa segunda pergunta. Né? Deus tem verdades de Deus em outros livros, mas não que ele inspirou. Por sua providência, essas verdades se encontram ali, mas não foi ele que inspirou esses livros. E aí depois que você faz essa comparação, você pergunte: Jesus, que dividiu a história em antes e depois de Cristo, qual desses livros era a regra de fé e prática de Jesus? Aí a coisa já muda de figura. Aí você já tem um argumento bem forte a seu favor. Porque em João 17:17, por exemplo, Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E falando desse mesmo livro, em João 10:34, ali 35, Cristo falou que a Escritura não pode falhar. E aí, eu ou você, que somos cristãos, vamos preferir, obviamente, confiarmos no que Jesus diz ser a palavra de Deus, do que em outros seres humanos, diríamos assim, que não dividiram a história antes e depois de Cristo. Então, logicamente, você tem várias razões, né, para crer na Bíblia. Então, ele dei para você um pequenino vislumbre. Há obras bem interessantes que você pode estudar. Uma delas que eu recordo agora aqui é Novas Evidências que Exigem um Veredicto, de Josh McDowell. Né? Livraço em todos os sentidos do termo, é dessa grossura assim.
tá? Ali ele também vai te dar alguns capítulos para você mostrar a veracidade da Bíblia sobre vários aspectos. Editora Vida Nova. Muito bem, muito bem. Olha só a pergunta que chegou pelo SMS, assim como a outra que veio. Perguntas capciosas, meu amigo. Vamos ver como é que você se sai. Olha só. Boa noite, Tito. Poderia perguntar ao professor Leandro, ele já está na mira. Por que Deus disse a Adão, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela? Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. Deus amaldiçoa? Como assim? Deus não é amor? Ele já sabia previamente, quando fez Adão e Eva, o que ocorreria? Meu nome é Paulo, sou de Fortaleza, gosto bastante desse programa. Obrigado, Paulo, pela sua pergunta. Professor, esse texto que é conhecidíssimo é uma maldição de Deus? Antes, só uma correção. O livro não é da editora Vida Nova, é da editora Agnus. Eu vi que eu tinha alguma coisa errada aqui, aí eu fui olhar aqui no meu celular. Novas Evidências que Demandam o Veredicto, volumes 1 e 2, o mesmo volume. Editora Agnus, tá? Seria um livro bem interessante de você ter e estudar a respeito da apologética cristã, que é a defesa racional da fé cristã, tá? Bom, primeiramente vamos analisar Gênesis 3,15. Deus está falando com quem isso? Então, Deus amaldiçoa? É óbvio, né? Ali em Deuteronômio 28, há bênçãos e maldições, né? Então, existem maldições. E por quê? Porque Deus criou leis naturais, leis espirituais. Se forem obedecidas, trazem bênçãos. Desobedecidas, maldições. Ok? Então, Deus tem que fazer assim, porque se Deus é o tipo de pai que passa a mão na cabeça dos erros dos filhos, ele estraga esses filhos. Então, as maldições de Deus são muitas vezes corretivas, para nos tornar melhores, tá? Agora, Gênesis 3,15, Deus está falando com quem? Ele está falando primeiro com Satanás, né? Nós sabemos que a serpente que enganou Eva, de acordo com a revelação de Apocalipse 12, verso 9, era o diabo. O diabo usou a serpente como um médium, né, para falar, para enganar ali Eva, tá? E quando Deus fala assim, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, ele está falando para a serpente. E por que Deus falou isso? Isso é interessante. Quando Adão e Eva pecaram, o livre-arbítrio deles foi corrompido. Perderam o livre-arbítrio original. Então, o que Deus faz? Ele devolve parte do livre-arbítrio, diríamos assim. Ele coloca uma inimizade entre a mulher e a serpente, entre o descendente da mulher principal, que é Cristo, e entre a descendência da mulher, que são os ímpios, de Satanás, que serão os ímpios que não vão aceitar. Então, ele coloca aqui uma inimizade entre o ser humano e o mal, entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Só que essa aqui é uma maldição abençoada, porque se Deus não faz isso, se Deus não amaldiçoa o mal, Satanás, não é? E se Deus não põe essa inimizade entre o ser humano e o mal, o ser humano teria perdido por completo o seu livre-arbítrio. Então nós somos corrompidos, nosso livre-arbítrio não é o mesmo. Mas ao mesmo tempo não podemos dizer que ele está zerado na nossa vida, porque senão não seríamos mais a imagem e semelhança de Deus. E Deus nem teria força moral, argumento sólido para dizer que somos responsáveis por nossos atos. Ok? Também não gosto muito de um termo que muitos irmãos calvinistas sinceros usam, livre agência, né? Nós não temos livre-arbítrio, temos livre agência. Eu não vejo como, a princípio, ter livre agência se eu não tenho pelo menos um pouquinho de livre-arbítrio. Tá? Então, logicamente, eu ainda não consegui aceitar isso. Tá? Mas aqui, não é. E aqui no verso 16, aí Deus descreve, sim, os resultados do pecado sobre Eva, depois sobre Adão, depois sobre a natureza. Então, é a realidade, né? Há leis obedecidas trazem bênçãos, desobedecidas, maldições. É assim que funciona a vida e a realidade. Ok, muito bem. E olha só a pergunta da Angelita Cardoso. É normal para Deus as pessoas caírem na igreja com o poder do Espírito Santo? Para Deus isso é normal, professor? Uma pessoa quando recebe o Espírito Santo começa a cair no chão?
Tito, existe em muitas igrejas cristãs sinceras, né, uma confusão em relação, uma interpretação, digamos assim, equivocada, porém sincera, né, do que significa cair no espírito. Quando nós vamos para o texto bíblico, por exemplo, em Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1, quando lemos, por exemplo, o caso do profeta Daniel, nós vemos que quando um profeta se prostra, né, diante de Deus, ele não fica tremendo, tendo crises convulsivas. Não, o prostrar-se é cair diante da presença gloriosa de Deus em face da glória e da revelação que o profeta recebe. Porque realmente, mesmo que Deus se comunique em sonho e visões com o profeta, é difícil, é impossível permanecer em pé diante da glória de Deus. Então, muitos irmãos acabam usando esse aspecto bíblico para justificar o chamado cair no espírito, porém isso é injustificável, por algumas razões. Primeira, a Bíblia não ensina que o prostrar-se do profeta diante da glória de Deus é o mesmo que cair no espírito, como acontece em muitas igrejas hoje. Na verdade, se nós lermos Marcos 9, 17 e 18, nós vamos ver que o único espírito que realmente joga uma pessoa no chão é o espírito demoníaco, não é o Espírito Santo. Olha o que diz aqui o texto. Então ele interpelou os escribas. Melhor, verso 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Então essas características aqui, que ocorriam com este jovem possesso, de acordo com o texto bíblico, isso aqui é algo que Satanás produz nas pessoas e não o Espírito Santo. De acordo com Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade. E tem outro texto, domínio próprio, outra característica do fruto do Espírito, domínio próprio. Então veja, uma pessoa que cai no chão e fica tendo convulsão, isso não é domínio próprio. Né? Não tem a ver com o fruto do Espírito, de Gálatas 5, 22 e 23. Além disso, 1 Coríntios 14, 33 e 40, Paulo corrige um culto praticado de uma forma não bíblica na igreja de Corinto. E Paulo diz, em 1 Coríntios 14, 33 e 40, que tudo tem que ser feito com decência e ordem e que Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Então, por essas características, eu não tenho medo aqui de errar. Não é o Espírito Santo quem está tomando conta dessas pessoas sinceras, tá? Para elas caírem no chão dessa forma. Não é. Tá? O Espírito Santo não produz isso. Agora é óbvio, né? Se Satanás atua para fazer isso, é porque ele sabe que aquelas pessoas sinceras são filhos amados por Deus. Satanás não vai fazer isso em quem ele não gosta, digamos assim. A não ser que ele tenha fortes razões para isso, tá? Mas são filhos de Deus sinceros, irmãos que nos acompanham, que nós queremos muito bem e que queremos sempre poder, de alguma forma, contribuir com o conhecimento bíblico para eles melhorarem cada vez mais a comunhão deles com Deus, assim como nós precisamos melhorar a nossa. Mas realmente não podemos confundir o prostrar-se diante da glória de Deus com esse chamado cair no Espírito, porque o Espírito Santo não joga pessoas no chão. Nós vamos para mais um intervalinho, aproveite o intervalo, formule uma questão, manda para a gente volta já já. Estamos de volta e olha só, eu já abro o programa
dizendo que você pode se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus com a gente, através da Revista Esperança, o Guia de Estudo Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse guia de estudo aí na sua casa, você pode ligar para a gente agora, nesse momento, 0 Operadora 12 21 27 3121 e solicitar o seu guia de estudo. Se porventura você já fez esse aqui, que a gente oferece aqui no Na Mira da Verdade, você tem mais uma dezena de guias de estudos que você pode se aprofundar mais na Palavra de Deus. Por isso, a gente apela a você, se você gosta de estudar a Palavra de Deus, se você está gostando do programa, tem aprendido bastante, você pode se aprofundar mais e não vai pagar nada por isso. Você pode fazer mais de um curso bíblico, você pode fazer vários. Tem um tempo sim para você estudar e aprender e depois pedir o próximo. Mas peça hoje e se aprofunde mais e mais na Palavra de Deus, tá bom? Muito bem, nossa próxima pergunta chegou aqui pelo nosso Facebook. Quem mandou foi a Edith Pedroso. Obrigado, Edith, por você mandar a sua pergunta para a gente. Ela diz o seguinte, ela é de Joinville, Santa Catarina. Sou católica, gostaria de um parecer do professor sobre Adão e Eva. Eles foram os primeiros seres humanos criados por Deus. E como entender que Caim, depois de ter recebido o sinal para que ninguém o matasse, foi para Nod, ao oriente do Éden, conheceu a sua mulher e então... conheceu a sua mulher. E então, já existia mais pessoas no mundo? Como que eu entendo isso? Como entender? Agradeço desde já, tenho aprendido muito com o programa e não perco. Obrigado, minha irmã, por você acompanhar o programa, obrigado por você dizer qual igreja você pertence. Isso é gostoso, nós todos estarmos aqui reunidos como irmãos para estudar a Palavra de Deus, viu? Professor, como é que a gente ajuda a irmã Edith aí na compreensão de que Caim encontrou a sua filha, sendo que Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva? Obrigado, irmã Edith, por acompanhar o programa. Aqui, em primeiro lugar, quando fala que ele encontrou a sua mulher, assim, ele se casou, ele foi para a terra de Nod, na verdade, é que na época em que Moisés escreveu Gênesis, essa terra tinha um nome, né? Então, ele tinha a revelação de Deus e os dados necessários para saber que aquela região para onde Caim foi, nos dias de Noé, era chamada de, melhor, nos dias de Moisés, né, era chamada de Nod. Então, por isso que ele pôde falar do nome da cidade. Agora, com quem Caim veio a se casar? Essa é uma pergunta interessante. Gênesis 5, verso 4, nos dá aqui uma resposta. Diríamos 95% da resposta, tá? Por quê? Porque o texto de Gênesis 5,4 diz assim, depois que gerou a Sete, que é o nome do terceiro filho de Adão e Eva, né? Caim, Abel e depois Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos de Adão, verso 5, foram 930 anos e morreu. Então, durante 800 anos de vida, Adão teve filhos e filhas. E ele viveu um total de 930 anos. Então, foi um período mais do que suficiente, né, para Adão e Eva terem muitos outros filhos. E aí o que aconteceu? Caim, ele se casou depois com uma irmã ou com uma sobrinha, né? Não sabemos, por isso que eu falei 95% da resposta. Não sabemos quem especificamente, mas no início da humanidade, não é? Essa união entre irmãos foi necessária, não é? Para formar, diríamos assim, a raça humana. E naquela época, como ainda os filhos, né, estavam sobre o efeito da árvore da vida que Adão e Eva comeram, óbvio, além da constituição física superior à nossa, a constituição genética era muito superior e permitia com que esse tipo de união no início não trouxesse, diríamos assim, à luz, filhos com problemas físicos. Muito bem. Olha só essa perguntinha aqui do SMS. Quem mandou foi o Gabriel, ele é do Rio Grande do Norte. Obrigado, Gabriel. E ele cita aqui
um texto de Zacarias 13, de 7 a 9, onde diz o seguinte: em que toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e morrerão, mas 1/3 parte irá sobreviver. Poderia me dizer qual é o período a que se refere esse texto? Quando eu fui pesquisar aqui na Bíblia, professor, eu li aqui o texto, esse bloco de versículos aqui, tem como título A Ordem para Matar o Pastor, e diz o seguinte: o Senhor Todo-Poderoso diz: levante-se espada e ataque o meu pastor, ataque o meu ajudante, mate o pastor e as ovelhas serão espalhadas, e eu mesmo atacarei os carneirinhos. Dos moradores de Israel, 2/3 morrerão, só 1/3 sobrará com vida, e estes que sobrarem eu farei passar pelo fogo, eu os purificarei como se purifica a prata, e os refinarei como se refina o ouro, aí eles orarão a mim e eu os atenderei. Direi, vocês são o meu povo, e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Isso aqui tem a ver com alguma profecia, professor? Porque pode levantar questionamentos quando fala o povo de Israel, o povo de Deus, e dizendo que apenas 1/3 poderá ser o povo escolhido de Deus, ou aqueles que se salvarão se for uma profecia. Isso tem alguma coisa a ver ou não? E que tempo isso está relacionado? Nós sempre partimos do pressuposto de que o profeta escreve no contexto dele, a não ser, não é, que seja um tipo de profecia conhecida como profecia apocalíptica. Por exemplo, Daniel e Apocalipse, né? São profecias apocalípticas. O que é uma profecia apocalíptica? Diz respeito ao tempo do fim. Então o profeta escreve, sim, no contexto dele, mas boa parte da profecia apocalíptica é para o tempo do fim. É para os tempos finais do juízo. É para a segunda vinda de Cristo. Zacarias não faz parte da profecia apocalíptica. Então nós não podemos dizer, por exemplo, que esse 1/3 aqui é uma referência à quantidade de salvos, ou seja o que for. Não, não podemos fazer isso. É no tempo do profeta. Aqui no contexto, por volta de 500 anos antes de Cristo, aqui no contexto está falando da destruição dos ídolos e da destruição dos falsos profetas. Está falando, sim, de um castigo que viria sobre aqueles que se apegaram aos ídolos e falsos profetas. Agora, tem aqui não a profecia apocalíptica, mas uma profecia preditiva, não é? Falando do Messias. Porque no verso 7, quando fala que Deus iria ferir o seu pastor, não é? Aqui é uma referência, primeiramente, né? A Zorobabel, que era um sacerdote importante, né? Um líder importante que seria ferido também, juntamente com eles, mas aqui também tem uma profecia referente a Cristo, o pastor que seria ferido, cujas ovelhas, ou seja, os seguidores de Cristo, os apóstolos estavam com ele na hora do Getsêmani, acabaram fugindo. Aqui fala, né? Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Se você for, por exemplo, para Mateus 26, 31 a 35, né? O profeta, o apóstolo Mateus, ele aplica Ezequiel 13 ao momento em que eles, os apóstolos, fugiram. Os discípulos fugiram quando Cristo foi preso ali pelo exército romano. Tá? Então, tem uma profecia preditiva. Sim, para o futuro, mas não é apocalíptica. E, ao mesmo tempo, como é uma profecia de ordem clássica, digamos assim, ou seja, é para os dias do profeta, então, aquilo que é para os dias do profeta, nós precisamos sempre ter em mente. Há um contexto específico. Pode haver uma aplicação futura? Pode. Mas eu não posso colocar Zacarias na mesma categoria, por exemplo, de uma profecia apocalíptica, porque é uma outra classe de profecia. Muito bem, muito bem. Manda suas perguntas para a gente aí pelas nossas redes, facebook.com/namiradaverdade.nt. Nosso Instagram é @namiradaverdade, tá bom? Pode mandar aqui por esses instrumentos que a gente coloca na mira, como por exemplo a Carol, que mandou aqui no nosso Instagram. Ela diz o seguinte: sou cristã afastada, estou retornando agora.
posso ou devo me batizar novamente? Me ajude a esclarecer isso biblicamente. Obrigado, vocês fazem parte dessa volta a Jesus. Ô Carol, obrigado pela sua pergunta pra gente e obrigado por você estar aí estudando a palavra de Deus junto com a gente e o Espírito Santo está tocando o seu coração para que você possa voltar. Volte mesmo, não perca tempo não, tá? Professor, ela deve se batizar de novo ou ela tem que se batizar de novo? Como é que é? Carol, parabéns, viu? E obrigado por você repartir conosco, né? Contando-nos aí que, de alguma forma, a Novo Tempo, na Mira, contribuíram, né, para o seu crescimento espiritual, tá? Veja, Carol, mesmo que a Bíblia não mande rebatizar, ela também não proíbe, né? Então é um assunto, digamos, neutro. Nós entendemos que, com base na exceção apresentada ali em Atos 19, 1 a 6, quando Paulo batizou 12 discípulos nas águas novamente, para integrá-los à igreja cristã e para eles receberem o dom do Espírito, nós cremos que podem haver situações especiais que um novo batismo é importante. Por exemplo, se você saiu da igreja e publicamente deixou de lado certos princípios, né, que você seguia, será interessante para a sua fé que publicamente você demonstre o arrependimento, né, por ter abandonado esses princípios e publicamente você demonstre que você está retornando para Cristo. Nós cremos que num caso assim, entre outros, mas indo diretamente ao seu caso, é saudável e é bom para a saúde e o vigor espiritual um novo batismo. Eu não posso descrever o nível de afastamento que você teve, né? Mas, por exemplo, há casos em que a pessoa se apostatou, deixou de lado os princípios da palavra de Deus e por aí vai. Nós cremos que se publicamente ela participou deste processo de apostasia, publicamente seria bom ela refazer, diríamos assim, a sua aliança com Cristo por meio de um novo batismo. Nós cremos que este é um caso em específico que vale muito a pena. Todas as pessoas que retornam para a igreja e que têm essa experiência, nós percebemos que o vigor espiritual dessas pessoas é muito grande, porque elas estão tendo um recomeço. Tá? Então, em oração, avalie isso, converse com o pastor da igreja local e pode ter certeza que Deus vai usar ele, né, para dar a você as orientações necessárias para você fazer esta volta com todo o ânimo, com toda a alegria, tendo a certeza de que você está tendo realmente um novo começo. Muito bom, professor, muito bom. Você tem apenas um minutinho, mas eu acho que você consegue responder essa questão. Olha só, a Lúcia mandou a seguinte questão. Quando eu oro em pensamento. Deus ouve a minha oração, professor? Com certeza. Tem um texto em 1 Reis, capítulo 8, verso 39, há outros também, obviamente, em que quando Salomão ora, pedindo a bênção de Deus sobre o templo que ele constrói, Salomão fala ali que Deus, só Deus, é o conhecedor do coração dos filhos dos homens, ou seja, dos pensamentos do interior da mente. Tá? Tem um outro texto, se eu não estou enganado, foi o profeta Jeremias que disse, eu tenho que lembrar agora por causa do tempo, eu não vou poder procurar, que ele fala, um dos profetas fala, né, que antes da palavra vir à boca do profeta, Deus já sabe qual vai ser essa palavra. Tá? Então Deus, por ser onisciente e o criador da mente humana, ele conhece sim os pensamentos de todos. Então pode orar em pensamento. Eu lembrei de um exemplo, Neemias 2, o profeta ali, o governante Neemias, não, o copeiro, né, Neemias, confundido com Esdras, quando ele conversa com o rei, ele faz uma oração em pé, em pensamento, e Deus ouve esta oração. Muito bom, professor, muito bom. Com essa nós encerramos o primeiro programa de 2024, agradecendo você por estar sempre com a gente, dando as respostas baseadas na Bíblia e também a você que acompanha a gente aqui. Obrigado por você fazer o programa acontecer todos esses anos e esse ano a gente vai aprender muito da Palavra de Deus. A gente se encontra a semana que vem, se Deus quiser, professor. É isso aí, Tito. Obrigado aí pela companhia, que esse novo ano seja uma bênção para todos nós. E lembre-se, amigo telespectador, sempre que você tiver a coragem de perguntar, somente a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Um forte abraço, feliz ano novo para você.
Aqui você já sabe, as suas dúvidas e os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Feliz Ano Novo. Tchau.